Saudações, cavalheiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Você, como homem, provavelmente dá um grande valor à sua reputação. Tô correto? Deixe aí nos comentários se você acha que a reputação é importante para um homem ou não. E no final desse vídeo, você me diz se você mudou de ideia, né? Pelo menos parcialmente, em virtude do que eu vou compartilhar hoje com vocês. A reputação, ela pode ser definida como conceito de que alguém ou algo goza num grupo humano. E a definição por si só já deixa bastante claro que a reputação não é algo objetivo, ela é subjetiva, é a percepção que o outro tem sobre nós. E essa percepção pode ser alterada, né, mediante as nossas próprias atitudes, mediante uma distorção perceptiva por parte do observador, né? Tem até uma frase estoica que eu gosto, que é irreal a gente esperar que o outro nos veja da forma com que a gente se enxerga, né? Existe um abismo muito grande na nossa visão de nós próprios e na nossa visão no mundo, a nossa visão na família. Cada um vai ver a gente de um modo diferente. Ou a reputação também pode ser afetada mediante a ação de um terceiro agente, de forma deliberada. E para quem está na manosfera, a gente sabe bem, né, o que isso quer dizer. Eu vou dar alguns exemplos no final. Uma reputação ilibada é algo desejado por todos os indivíduos, ainda que o conceito do que é uma boa reputação possa divergir enormemente entre as pessoas, né? Embora vivamos numa mesma cultura, na mesma nação, a cosmovisão das pessoas é muito distinta. E como a gente está passando por períodos de grande individualismo, grande influência do neomarxismo na sociedade, ideologias que segregam, influência de mídia, um conflito entre a tradição e o velho, e o novo e o subversivo, é normal que o que para você é uma boa reputação, para outros não, né? A gente pode citar o caso aí do Will Smith, dividiu opiniões. Muita gente idolatrou o cara, achou que ele fez corretamente, inclusive páginas ditas conservadoras. Outros já acharam que ele foi cuck, que ele não deveria ter feito aquilo, principalmente por todo o histórico, né, de relacionamento ultramodernoso que ele tem aí com essa mulher, né? Foi aviltado aí, inclusive, publicamente, mas na cabeça dele, o que nós consideramos uma desonra para o homem, né, aquele tipo de relacionamento, confissões de perfídia e adultério, para ele não, né? Que ele é um cara desconstruído, né? A gente tem que lembrar que agora tem essa estirpe de homens também por aí. Então a ideia de reputação varia muito, né, dentro de uma mesma cultura. E uma reputação ilibada é algo desejado por todos nós. O ser humano, como animal social que é, frequentemente depende da aprovação alheia para a manutenção do seu senso de alto valor, tá? O que é algo muito negativo, porque você coloca a sua felicidade e a sua autoestima na mão de terceiros. Embora eu saiba da importância de uma comunidade unida, de uma nação unida, a gente está passando por um momento que o homem não tem sido mais reconhecido por nada que faz, ao contrário, é ingratidão atrás de ingratidão. Eu acho que isso nos dá o direito de, pelo menos uma vez ao longo da história da humanidade, de dar um basta e falar, chega mesmo, agora eu vou viver para mim, né? E isso vai afetar a sua reputação de um modo ou de outro. Além dessa questão do senso de alto valor que tem o indivíduo, a reputação também cumpre funções de sobrevivência. Afinal de contas, um indivíduo de honra manchada, reputação duvidosa, nome denegrido, ele pode ter dificuldade em arrumar uma namorada, em conseguir um emprego, dependendo do tipo de dano que foi causado à sua reputação. Ele pode correr até mesmo risco de vida ao sair na rua, né? A gente sabe que isso acontece, mas questões pertinentes ao ganha-pão postas de lado, vamos direto ao ponto. Eu vou dizer para vocês, amigos, o porquê de eu ter mudado o meu pensamento ao longo dos anos no tocante ao indivíduo e à opinião que as pessoas possam vir a ter dele. O valor que a gente atribui à opinião dos outros e a nossa preocupação constante em relação a ela
ultrapassam, via de regra, quase toda a expectativa racional, de modo que tal preocupação pode ser considerada até mesmo um tipo de mania difundida universalmente, ou até mesmo inata. Essa é uma frase de Schopenhauer, e eu acredito na segunda teoria, que essa preocupação excessiva que nós temos com o que o outro vai pensar, o que o nosso chefe vai achar, se os outros vão achar que somos bons o suficiente, se eles irão nos considerar inteligentes o suficiente, se a mulher vai achar que a gente é divertido o suficiente, né? E a gente fica remoendo, às vezes, aquilo na nossa cabeça, o que poderia ter sido dito, mas não foi, um menosprezo real ou imaginário, e a gente gasta tempo, né? Tempo útil que poderia ser dedicado ao desenvolvimento pessoal, gastando energia pensando nos outros. Então a gente não apenas convive com gente o tempo todo, mas a nossa mente é um calabouço de terceiros. A gente está sempre pensando no outro, seja nesse ponto mais negativo, ou em planos que a gente vai fazer, em como você vai agradar alguém, em como deixar sua mulher feliz. O outro não sai da nossa mente, né? A não ser que você tenha de fato tendências esquizoides. Os pacientes com transtorno de personalidade esquizoide, eles têm uma vida interna imaginária muito rica, mas à medida que os sintomas se agravam, ele tende a ter menor participação de pessoas na sua vida intelectual interior, né? E eu fico até me perguntando, até gostaria de saber a opinião dos cavalheiros. Será mesmo que nesse mundo decadente que a gente está vivendo, ser esquizoide é na verdade um problema ou é uma bênção, né? E eu fico refletindo a respeito disso, às vezes, quando eu me deito à noite na cama. E nessa breve reflexão de Schopenhauer, a gente nota que essa preocupação excessiva é realmente quase universal. E isso acaba agindo como grilhões que impedem a verdadeira liberdade do indivíduo. São comportamentos de massa, né? Contrários a todo uso de razão e racionalidade. Tudo que quase todo ser humano tem é algo que a gente deveria evitar. É instintivo, é apedeuta, é manipulado pela mídia, né? A gente tem que se desviar dos comportamentos da grande maioria. E quando o homem superior percebe essas tendências humanoides, ele logo vai arrumar um jeito de se abster dessas frívolas preocupações. E é aí que esse homem se torna perigoso para a sociedade. Que ele começa a ser um homem que vai se priorizar, fazer o que é melhor para si, e não vai mais mover as engrenagens do ginocentrismo, por exemplo, através do autossacrifício. Só que isso vai ter custos relacionados à sua reputação. No mochilão que eu estava fazendo há pouco tempo, no mochilão que eu fiz há algum tempo, eu notei uma coisa muito interessante. Depois que a gente sai da Matrix, quando eu tomei a pílula vermelha, eu deixei a vida social e já parei de sair, vida agitada, festa, tem muitos anos, tá? Muitos anos mesmo. E foi mais ou menos quando eu comecei a me inteirar em assuntos relacionados à política, relacionamentos. Muito do que eu percebi foi sem a ajuda de produtores de conteúdo. Na minha época não tinha tanto isso, né? Igual hoje, homens auxiliando jovens a navegar por esse mar de aflições que virou esse mundo exacerbadamente feminino. E quando eu me retirei da sociedade, eu continuei evoluindo, progredindo no contexto de pílula vermelha, né? É uma pílula que a gente toma todo dia e a toca do coelho é profunda. A gente está sempre entrando mais e mais fundo. Então, quando eu voltei a conviver em sociedade, foi através desse mochilão. E eu já era um novo homem. Então eu não tinha tido ainda a experiência de interagir em contextos sociais mais agitados, conhecendo pessoas novas a todo momento, sendo um novo homem red-pilado. E foi ali que eu percebi que muito do que nós falamos aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, se for de fato aplicado, você vai correr um risco de sofrer
ostracismo. Eu me lembro bem que 99% das pessoas com quem eu convivi no mochilão eram da esquerda progressista. E tem todo o pacote, né? A pessoa compra o pacote ideológico. Anticristianismo, aversão ao homem branco, pautas LGBT, racismo estrutural, todo esse discurso que nós conhecemos aí de cor e salteado. Mas o fantasma que rondava as interações sociais a todo momento, e eu, como homem redpilado, tinha medo dele me pegar. Ele acabou pegando outro cara, né? Eu já estava mais veiaco. É o fantasma do machismo. O machismo, ele tá presente em todo lugar. É impressionante. Até os caras feministas assumidos foram taxados de machistas nesse mochilão que eu fiz, né? Inclusive um dos caras recebeu denúncia na plataforma, quase foi expulso, ou foi de fato, eu não cheguei a me inteirar. O cara lá de Manaus, fazendo mochilão no Rio de Janeiro, sem grana. Então uma mulher feminista radical, por causa de um delírio perceptivo de ver machismo onde não tem, poderia ter complicado aí a vida do rapaz desnecessariamente. E o próprio rapaz falava contra o machismo. Eu tentei jogar Red Pill nele, né? Mas ele não tomou, não engoliu, né? Falei dessa questão materna, genocentrismo materno, do homem não poder falar nada, da mulher poder fazer o que ela quiser, mas ele achou aquele papo ali meio papo aranha. Eu percebi pelas expressões faciais, né? A gente tem que conversar e ir notando as reações do indivíduo para a gente saber até o momento que a gente pode prosseguir ou o momento que a gente deve parar. Então não tem jeito, né? Eu fico até me perguntando se esses caras que falam de mentalidade alfa, tipo o Wendel Carvalho, o Felipe Chaves do Fúria e Tradição, até alguns menos aí, digamos, genocêntricos e tradicionalistas, se eles realmente acham, o Ítalo Marcilli nesse a gente não pode esquecer, o Khan que mora aí do mundo virtual, se de fato eles acreditam que se pode ser alfa praticando os conselhos que eles dão. Alguns conselhos são bons e outros não, né? Mas se você pratica, até mesmo que eu prego aqui no canal em sociedade, você vai sofrer grandes danos à sua reputação. Não tem como você levar a Red Pill para o mundo real. O mundo real é um mundo feminista. A moral hoje é moral progressista. O feminismo é a nova religião das mulheres, né? Então é complicado a gente levar isso aí para o mundo real, para a prática mesmo. Por isso a importância de ser ghost, né? É muito importante a gente saber que o mundo não está preparado para essas verdades. Você não sai dando a Red Pill em qualquer pessoa, né? Um sábio pensa tudo que diz, mas não diz tudo que pensa. Manter sempre isso em mente.